O salão do restaurante Redwood Sons, no centro de Lisboa, brilhava sob luzes amareladas que pareciam disfarçar o desconforto de todos. Taças de cristal tilintavam, risos ecoavam, e o som de talheres contra porcelana fina enchia o ar com uma elegância ensaiada. Era a noite de Isabelle, a mulher perfeita, a filha perfeita, a executiva do ano. E eu, Miles, o marido de fundo de tela, a sombra bem vestida que sorria nas fotos, sem nunca ser o foco. Ela usava um vestido prateado que refletia cada centímetro da sua confiança. Os olhos dela brilhavam não de emoção, mas de vaidade, e quando o garçom encheu novamente a taça dela de champanhe, Isabelle ergueu o copo e disse, num tom alto o bastante para ser ouvido em todas as mesas: aos que lutam, aos que vencem e aos que têm a sorte de estar ao lado de quem faz tudo acontecer. Risos, muitos, mas o dela foi o mais alto, e eu, engasgado por dentro, apenas sorri. Por fora, era o marido compreensivo. Por dentro, era um campo de batalha. Cada gargalhada à minha volta era um disparo. Cada olhar de pena, uma faca que entrava mais fundo. As lembranças voltaram. Jantares anteriores, onde ela falava de mim no diminutivo. O Miles é um amor. Tenta, coitado. Mas nem sempre acerta. No início, eu achava que era brincadeira. Depois percebi que era só a forma mais elegante de me chamar de fracassado. O pai dela, Gerald, presidia a mesa como um rei decadente, os dedos grossos segurando o copo de uísque. Minha filha vai longe, disse ele orgulhoso. E você, Miles, devia aprender um pouco com ela. Mais risadas, inclusive as minhas. Mas por dentro, o silêncio. Um silêncio que pesava mais que o ouro daquela sala. Eu olhei em volta e vi pessoas aplaudindo, bajulando, rindo de algo que não era engraçado. Vi Isabelle tocando meu braço com um gesto teatral. Aquele toque ensaiado para as câmeras. Amor, diga alguma coisa, provocou ela. Deve ser inspirador conviver com tanto sucesso todos os dias, não é? O ar pareceu sumir. Minha garganta ardeu. E naquele instante, percebi que não era mais sobre amor. Era sobre poder. Sobre quem ria por último. Quis levantar. Quis gritar. Mas não era a hora. Porque naquele bolso do meu paletó estava um segredo que valia mais do que todas aquelas taças, títulos e sorrisos. Passei a mão no bolso discretamente, sentindo o toque frio do envelope, o mesmo que Isabelle ainda não sabia que existia. Deixei que o champanhe amargo descesse pela garganta como um lembrete. Paciência, ainda não. Olhei para ela mais uma vez. Linda, triunfante, cruel, e percebi algo que nunca tinha notado. A mulher que eu amava já não existia. Em seu lugar, havia alguém que precisava do palco, dos aplausos, do brilho alheio para se sentir viva. A música de jazz de fundo mudou, e as luzes pareceram ficar mais intensas. Isabelle sorriu para mim, sem saber que o mundo dela estava prestes a ruir. Eu devolvi o sorriso. Um sorriso calmo, quase terno, e pensei, em silêncio, deixa-os rir. Em breve, o espetáculo será meu. 3 anos antes daquela noite de humilhação, eu aprendi o verdadeiro significado da palavra silêncio. Era uma terça-feira cinzenta, chovia fino em Lisboa, e o som das gotas batendo na janela era o único ruído na casa. O telefone tocou. Do outro lado, a voz que eu menos esperava ouvir. Gerald Quinton, o homem que nunca me chamou de genro, apenas de o rapaz da Isabelle. A voz dele estava trêmula, gasta, sem a arrogância habitual. Miles, preciso da tua ajuda. Essas palavras soaram irreais. O mesmo homem que me ignorava em todos os jantares agora me chamava como quem segura o último fio antes de cair no abismo. Nos encontramos naquela mesma noite, no seu escritório, um templo de madeira escura, couro e ego. O cheiro de uísque misturado com desespero preenchia o ar. Ele serviu-se de um copo generoso, as mãos tremendo. Fiz investimentos errados, confessou, sem me olhar. Se isto sair, Quinton Holdings cai. Eu caio. A Isabelle cai comigo. Eu ouvi em silêncio. Ele falou de milhões perdidos, de decisões ruins, de oportunidades inovadoras que não passaram de buracos financeiros. Pela primeira vez, vi medo nos olhos de Gerald. E naquele medo, vi a minha chance. O que queres de mim? Perguntei. Ele hesitou. Um parceiro, um investidor, alguém de confiança.
de confiança. A ironia era quase poética. Eu podia tê-lo humilhado ali mesmo, mas não. O silêncio seria a minha arma. Peguei o contrato que Patrícia, a advogada dele, deixara sobre a mesa. Li cada linha. E então, calmamente, disse: 77%. O copo quase caiu da mão dele. Estás louco? Isso é o controlo total. Não, Gerald, respondi. Isso é a tua salvação. E o meu começo. Assinei o contrato numa tarde chuvosa num café pequeno do Porto. Nenhum segurança, nenhuma pompa. Apenas eu. Uma caneta e o peso de uma decisão que mudaria tudo. Enquanto a tinta secava no papel, senti algo dentro de mim se partir. Talvez o último pedaço do homem que acreditava em justiça, porque para salvar aquela empresa, eu precisava comprar a minha própria invisibilidade. Os dias seguintes foram um teste de paciência. Priya, a contadora indiana que se tornara minha aliada, olhou-me por cima dos óculos e disse: quer ser o dono sem que ninguém saiba? Isso vai doer mais do que parece. Ela criou uma teia de empresas fictícias, holdings e nomes falsos. Um labirinto onde o meu nome desaparecia, mas o meu poder crescia. Cada assinatura era um golpe no meu antigo eu. Cada transação era uma ferida nova, escondida sob o disfarce da normalidade. À noite, Isabelle chegava em casa e falava dos planos da empresa, dos almoços com investidores, das reuniões com o pai visionário. E eu, sentado no sofá, fingia ser apenas um marido distraído com um laptop no colo. Ela não sabia que cada número, cada meta, cada vitória dela era financiada por mim, que a empresa onde ela brilhava já me pertencia. Às vezes eu a observava dormir, tão segura, tão convencida de que controlava o mundo, e pensava: se o amor é poder, o meu tornou-se silêncio, e o silêncio é caro. O tempo passou e Gerald recuperou o fôlego. A empresa prosperava de novo, sem imaginar que o seu salvador usava o mesmo sobrenome que ele tanto desprezava. E eu continuei a minha vida discreta, invisível, paciente. Sabia que um dia a verdade encontraria o seu palco, e quando isso acontecesse, as luzes não estariam sobre ela, mas sobre mim. 3 anos de silêncio. 3 anos a assistir a mulher que amava transformar-me em piada, até que, naquela noite no jantar, ela me deu o sinal. Pediu para eu contar uma piada, e eu contei. A minha preferida. A sala do Redwood Sons estava mergulhada num brilho dourado, dessas luzes que fazem tudo parecer perfeito, exceto o que realmente importa. O jantar chegava ao fim, taças cheias, risos forçados, e Isabelle no centro de tudo, radiante, embriagada pelo próprio reflexo. Ela levantou-se, ergueu o copo e anunciou com aquele tom que já não cabia num corpo humano: quero brindar às mulheres fortes, as que inspiram os homens mostrando-lhes como se faz de verdade. As gargalhadas explodiram. Gerald bateu palmas, orgulhoso. Trevor quase derrubou o copo de tanto rir. E eu apenas respirei fundo. O som dos talheres, das vozes, das risadas, tudo se dissolveu até restar um zumbido distante. O mundo encolheu até caber no espaço entre o meu peito e aquele envelope escondido no bolso do meu casaco. Isabelle olhou para mim. Havia nos olhos dela uma faísca de crueldade infantil, o prazer da humilhação disfarçado de brincadeira. E então, Miles, disse ela, inclinando a cabeça, o sorriso venenoso a brilhar sob as luzes. Conta pra gente. Como é ver tua esposa conquistar o mundo enquanto tu não fazes nada? O silêncio caiu como uma lâmina. As pessoas riram, umas por nervosismo, outras por maldade. Gerald soltou uma gargalhada alta. Mônica sussurrou algo no ouvido de Trevor, e ambos riram. Naquele instante senti tudo: vergonha, raiva, amor e um frio cortante. A estranha calma de quem está prestes a mudar o destino. Foi ali, naquele segundo, que compreendi. O silêncio tem prazo de validade. Sorri, mas não um sorriso qualquer. Foi o sorriso de quem enterrou anos de humilhação e agora segurava a pá final. Peguei o envelope devagar, como quem revela uma arma. Sabes, Isabelle. Comecei num tom leve, quase casual. As tuas piadas são boas, mas deixa-me contar a minha favorita. Deslizei o envelope sobre a mesa. Ele parou diante dela, manchando a toalha branca com uma sombra que ninguém percebeu de imediato. Abre,
Pedi. Prometo que vais adorar o final. Ela hesitou. Os olhos varreram a mesa, buscando cumplicidade, mas ninguém ousou mover-se. Apenas o som do papel sendo rasgado quebrou o silêncio. Enquanto ela lia, vi as expressões mudarem uma a uma. Curiosidade, confusão, descrença e, por fim, pânico. As mãos dela tremiam. Gerald inclinou-se para ver. E então, o choque. Isso é uma piada, murmurou Isabelle, a voz presa na garganta. Não, respondi baixinho. É o fim delas. Levantei-me, o som da cadeira ecoando como um trovão no meio da sala. Olhei para ela, a mulher que um dia jurei amar, e disse com toda a calma do mundo: sou dono de 77% da Quinton Holdings, e a minha primeira decisão, como acionista majoritário, é despedir-te. O tempo parou. Podia-se ouvir o estalar das velas. O garçom congelou, a bandeja a tremer nas mãos. Trevor engasgou com o vinho. Mônica levou a mão à boca. Gerald ficou roxo, os olhos a saltar da cara. E Isabelle simplesmente desabou na cadeira. O império que ela tanto exibia, o nome que defendia com arrogância, tudo se desfez em segundos, desfeito pelas mesmas mãos que ela aprendeu a desprezar. Peguei a taça de champanhe e ergui-a devagar. A ti, Isabelle, disse num tom sereno, e a arte de subestimar as pessoas erradas. Dei um gole. O champanhe estava quente, doce, e pela primeira vez tinha sabor à vitória. Naquela noite, a vingança foi servida gelada, mas o que eu não sabia é que o mundo lá fora estava prestes a provar o mesmo prato, e que a verdadeira guerra ainda nem tinha começado. O som da chuva misturava-se com o estalar dos flashes. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com o clarão das câmeras atravessando as cortinas da minha casa, fotógrafos amontoados na calçada, repórteres a gritar meu nome e um drone pairando sobre o jardim como um abutre curioso. Sr. Brooks, é verdade que despediu a sua esposa em público? O senhor realmente controla 77% da Quinton Holdings? Foi uma vingança pessoal? As perguntas vinham de todos os lados, afiadas como lâminas, e eu apenas abri a porta, de hobby e café na mão. Sorri. Vingança pessoal? Respondi. Não. Foi apenas uma auditoria emocional. Aquela frase correu o país em minutos. E foi assim que a tempestade começou. Os jornais estampavam manchetes em letras maiúsculas. O marido silencioso que destruiu um império. A vingança mais elegante da década. Da humilhação ao poder absoluto, as redes sociais explodiram. Hashtags, teorias, memes, debates. Uns diziam que eu era um gênio frio, outros, um monstro narcisista. E, pela primeira vez em anos, as pessoas queriam saber quem era Miles Brooks. Mas entre a euforia e o caos, eu percebia algo estranho. Não havia vitória em ouvir o meu nome sair da boca de desconhecidos. Cada manchete era um espelho que distorcia a verdade. A minha história, agora, não me pertencia mais. Isabelle também não ficou calada. No mesmo dia, publicou uma mensagem nas redes sociais, acompanhada de uma foto cuidadosamente triste. Às vezes, as maiores traições vêm de quem mais confiamos, mas sigo em frente, de cabeça erguida. Os comentários se dividiram como mares em fúria. Força, Isabelle. Ele só mostrou quem sempre foi. Finalmente, uma mulher que paga o preço da própria arrogância. Eu li todos, cada palavra, e por mais estranho que pareça, algo em mim doeu. Não porque eu me arrependesse do que fiz, mas porque percebi que a minha vingança, tão cuidadosamente construída, tinha se tornado espetáculo, exatamente como o amor que ela transformara em palco. Naquela noite, sentei-me na penumbra do meu escritório. A casa estava em silêncio, mas o mundo lá fora gritava o meu nome. O ecrã do computador brilhava com notificações, e-mails, convites para entrevistas. Priya ligou de Londres. Estás famoso, Miles, disse ela, com o tom neutro de quem fala de um desastre inevitável. E isso é bom? Perguntei. Fama é vento, meu caro. Hoje sopra a teu favor. Amanhã vira tempestade. Ela tinha razão. E enquanto o telefone tocava sem parar, senti a primeira rachadura da minha calma. A vingança que me libertara agora me expunha. O silêncio, minha arma, tinha sido roubado, mas havia ainda algo que ninguém sabia. Um passo seguinte, preparado em silêncio, longe dos holofotes. A empresa precisava de um novo rosto, de uma nova direção.
E eu sabia exatamente quem seria a mulher certa para isso. Uma mulher que não sorria para as câmeras, que não precisava de aplausos para existir. O nome dela era Taralane. Murmurei para mim mesmo, e ela seria a prova de que poder e ruído não são a mesma coisa. Enquanto o mundo discutia a minha moral, eu preparava o renascimento do império, porque toda tempestade precisa de um novo comandante. O silêncio da noite já era espesso quando bateram à minha porta. 3 pancadas, nem fortes nem fracas, aquelas que carregam vergonha. Abri, e ali estava Isabelle, mas não a mulher que eu conhecia. Não a de vestidos caros, perfume francês e olhos de gelo. A que estava diante de mim era humana, olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, o rosto inchado de tanto chorar. Usava uma sweatshirt antiga, minha, ironicamente, e nas mãos trazia apenas um olhar perdido. Miles, posso entrar? O som do meu nome na voz dela soou como uma lembrança de outro tempo, quando ainda havia ternura. Afastei-me da porta e ela entrou, hesitante, como quem pisa no cenário de um crime. Olhou em volta, a casa que um dia fora dela, e sussurrou: está tudo igual. Nem tudo, respondi. Algumas coisas mudaram para sempre. Ela se sentou no sofá, mas manteve as mãos unidas, apertando os dedos como se tentasse segurar o próprio passado. Cometi erros. Começou. Erros que nem o sucesso consegue esconder. Finalmente admites? Perguntei, sem ironia. Apenas cansado. Isabelle respirou fundo. O pai sempre me ensinou que o amor é fraqueza, que só quem manda é respeitado. E acreditaste nisso? Acreditei, disse, com os olhos marejados, até perceber que o respeito que vem do medo desaparece quando o medo acaba. O silêncio que se seguiu não foi hostil, mas doído, como se entre nós houvesse uma ponte partida que nenhum dos dois ousava reconstruir. Por que não me disseste? Perguntou ela de repente. Quase um sussurro. Que eras o dono da empresa, que me estavas a salvar, porque eu queria saber quem tu eras. Quando pensavas que eu não tinha poder, respondi, a voz mais fria do que eu queria, e descobri. Ela fechou os olhos, e uma lágrima escapou. E o que descobriste? Pensei por um momento antes de responder. Que o amor morre quando o orgulho o sufoca. Isabelle levantou-se. Deu alguns passos até a janela. Todos me abandonaram, disse, olhando o reflexo pálido no vidro. Os colegas, os amigos, até o meu pai. Ele não fala comigo desde o escândalo. Ele nunca falou. Só te usou como espelho para o próprio ego. Ela virou-se para mim, os olhos vermelhos, mas firmes. Eu sei. E o pior é que me tornei igual a ele. Fez uma pausa, quase sem ar. Eu ri de ti, humilhei-te, e mesmo assim, tu me salvaste. Por quê? As palavras dela me atingiram como um soco silencioso. Eu também não sabia. Talvez porque amar, mesmo quando dói, ainda é um instinto. Ou talvez porque a vingança nunca foi o fim, apenas o caminho. Ela tirou a aliança do dedo, pousou-a na mesa de centro. O metal frio soou como um ponto final. Não te peço perdão, disse com a voz firme, mas trêmula. Só queria que soubesses que aprendi. Da pior forma, mas aprendi. Olhei para aquele pequeno círculo dourado, símbolo de tudo o que um dia fomos. E percebi que, às vezes, perder é a única forma de se encontrar. Isabelle saiu sem olhar para trás. A porta se fechou suavemente, e o som ecoou pela casa como o último aplauso de uma peça que acabou. Sentei-me sozinho, olhando a aliança esquecida na mesa. Doía sim, mas pela primeira vez, a dor não era raiva, era libertação. Porque ali, no fim da queda dela, eu também começava a subir. Enquanto ela aprendia o valor da humildade, eu aprendi o peso do poder. Por que reconstruir um império? É mais difícil do que destruir. 6 meses depois, o mundo parecia outro, ou talvez fosse eu. O barulho que antes me definia, vozes, discussões, egos a disputar espaço, tinha desaparecido. O que restava agora era o som calmo e quase hipnótico de uma empresa que finalmente respirava em paz. O salão de eventos do novo Quinton Holdings, agora rebatizado como Brooks Industries, brilhava com luzes brancas, elegantes e discretas. Nada de luxo ostentoso.
Nada de holofotes desnecessários. A gala de caridade daquela noite não era sobre poder, era sobre recomeço. Taralane, a nova diretora executiva, subiu ao palco. Com o olhar firme e o sorriso contido, ergueu o microfone e disse: há um tipo de liderança que não grita, que não precisa de tronos, apenas de propósito. Olhou na minha direção e completou: este homem nos ensinou isso. As palmas soaram sinceras, mas, no meio do aplauso, senti algo diferente. Não era orgulho, era paz. A empresa prosperava, lucros em alta, funcionários motivados, projetos sociais florescendo. Mas o que mais me surpreendia não eram os números, eram os rostos. Rostos que antes carregavam medo, agora carregavam fé. Gente simples, que acreditava no trabalho, não no título. O império que Isabelle e Gerald haviam transformado num palco, eu reconstruíra em algo humano. Enquanto observava o salão, uma jovem aproximou-se. Devia ter pouco mais de 20 anos. Usava um crachá pendurado ao pescoço. Jessica Chun, estagiária de marketing. A voz dela tremia entre nervosismo e admiração. Sr. Brox. Miles, corrigi, sorrindo. Senhor é o tempo, não eu. Ela riu. Eu só queria agradecer. Desde que assumiu, a empresa é outra. As pessoas voltaram a sonhar, a acreditar. Fez uma pausa e perguntou: qual é o seu segredo? Por um instante, olhei à volta. Os risos discretos, o som de taças, a música suave, o mesmo cenário de outrora, mas com uma alma completamente diferente. Peguei o copo de uísque e respondi calmamente: o segredo? Esperar. Esperar o suficiente para que todos te subestimem e agir quando o silêncio já for ensurdecedor. Jéssica ficou pensativa. Então, paciência é poder? Não. Sorri. Paciência é a espada de quem não precisa provar nada. Ela assentiu, agradeceu e desapareceu na multidão. Fiquei ali, sozinho, com o reflexo das luzes sobre o copo. No palco, o quarteto de cordas começou a tocar uma melodia lenta, melancólica, e eu pensei em Isabelle. Soube por colegas que ela agora trabalhava numa empresa menor, em Faro. Diziam que estava bem, que parecia mais leve, mais real. Por um momento, desejei que fosse verdade, porque no fundo, o que nos destruiu não foi o ódio, foi o orgulho de não pedir ajuda. O evento terminou. Caminhei até a varanda, o vento frio da noite lisboeta a tocar-me o rosto. A cidade brilhava como um mar de estrelas, e eu senti, finalmente, que podia respirar sem medo. Deixei o copo sobre o parapeito e fechei os olhos. O poder verdadeiro, pensei, é aquele que não precisa de testemunhas. Antes, riam de mim por não fazer nada. Hoje, trabalham para mim, e chamam isso de liderança. No fim, descobri que o silêncio é a mais alta forma de grito. E tu, o que farias se o mundo te chamasse de fracasso? Comentem abaixo. E não esqueçam, o poder mais forte é aquele que ninguém vê chegar.